Oi, pessoal. Num dos vídeos que eu fiz aí, eu tinha dito que eu ia ler a obra Mar Morto, escrita pelo saudosíssimo Jorge Amado. Jorge Amado foi um baita escritor, foi presidente da Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu esta obra, Mar Morto, em 1936. Já faz muito tempo, né? Daqui a pouco vai fazer 100 anos que essa obra foi escrita e a gente não vai nem perceber, né? Este livro aqui, mais precisamente este livro, está aqui em casa desde 1975, ou seja, vai fazer quase 50 anos que este livro está aqui em casa. É uma relíquia. Eu já li essa obra quando eu era mais novo, tá? Pra vocês terem ideia, quando eu era mais novo até cheguei a rabiscar esse livro, olha, tem mais rabiscos meus aí no livro. Mas eu gostava de rabiscar as coisas e é porque eu não entendia bem, né, que elas se tratavam de relíquias. É um romance muito bem feito, tá? Teve até uma adaptação desse romance numa novela feita pela Globo, eu acho. Se eu não me engano, foi no início dos anos 2000. Uma novela chamada Porto dos Milagres, eu acho. É uma obra fenomenal, né? O Jorge Amado era um baita escritor. Por mais que muitas pessoas digam, ah, mas ele era de esquerda, era comunista. Mas, querendo ou não, era um baita escritor. Eu acredito que os melhores escritores estão, sim, na esquerda. Não, a gente não pode negar isso, né? Os melhores escritores do Brasil são de esquerda. Tanto que na época do período militar, claro que foi muito antes, né? A obra do Jorge Amado veio muito antes. Mas se vocês olharem bem no período militar, foi a época onde surgiram, né? Assim, surgiu a maior quantidade de livros de ficção. Porque os comunistas, eles entendiam que seria através dos livros de ficção que eles dariam ali um outro ideário à população, à sociedade. Então, na época do regime militar, surgiram, assim, foi o período que teve, assim, foi o período de maior ascensão, né, dos escritores de esquerda no nosso país. Tá? Jorge Amado não ficou de fora, claro que não, mas antes mesmo ele já era um baita de um escritor. Né? Tanto que essa obra que eu vou ler aqui para vocês, né, é, sem sombra de dúvida, uma das maiores, uma das melhores obras da literatura brasileira, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, vamos dar início, tá? Capa dura, vocês estão vendo aí, né? Eu acho que tem até um desenho pequeno aí de perfil do Jorge Amado, Mar Morto, né? Escrito em dourado. Acho que não tem nada escrito aqui atrás, né? Só para vocês terem uma ideia, já tem uma dedicatória no início do livro, uma pessoa chamada Marlene de Freitas, em 1975. Está escrito assim: a você, Pedro, ofereço este livro com prova de amizade e admiração. 1975, né? Nem sei quem são essas pessoas, né? Marlene e Pedro. Acredito que elas nem estejam nem vivas mais. Mas está aqui, né? A dedicatória está aqui no início. Mar Morto, prêmio da Fundação Graça Aranha, traduzido em alemão, espanhol, francês, grego, hebreu, húngaro, islandês, italiano, polonês, russo, sueco, tcheco. Editado em Portugal pela editora Publicações Europa América. Adaptado para cinema, teatro, rádio, televisão, história em quadrinhos. Motivos de Mar Morto foram musicados por Dorival Caymmi. Arte da capa, Armando Moura. Revisão e supervisão gráfica, Rodolfo Serazo. Olha só. Livraria Martins Editora. Sede, Edifício Mário de Andrade, Rua Rocha 274, São Paulo. Filiais em Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Londrina. Este livro, né, segundo escreveu aqui o próprio Jorge Amado, era para Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e Álvaro Moreira. A Matilde, esse romance da Gamboa de Cima. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiros, os pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias e essas canções. Eu as ouvi nas noites de lua no cais do mercado, nas feiras, nos pequenos portos do Recôncavo, junto aos enormes navios suecos nas pontes de Ilhéus. O povo de Iemanjá tem muito o que contar. Vinde ouvir essas histórias e essas canções. Vinde ouvir a história de Guma e de Lívia, que é a história da vida e do amor no mar. E se ela não vos parecer bela, a culpa não é dos homens rudes que a narram. É que a ouvistes da boca de um homem da terra, e dificilmente
Um homem da terra entende o coração dos marinheiros. Mesmo quando esse homem ama essas histórias e essas canções e vai às festas de Dona Janaína, mesmo assim ele não conhece todos os segredos do mar, pois o mar é mistério que nem os velhos marinheiros entendem. E Iemanjá, donas dos mares e dos saveiros. Tempestade. A noite se antecipou. Os homens ainda não a esperavam quando ela desabou sobre a cidade em nuvens carregadas. Ainda não estavam acesas as luzes do cais no farol das estrelas. Não brilhavam ainda as lâmpadas pobres que iluminavam os copos de cachaça. Muitos saveiros ainda cortavam as águas do mar quando o vento trouxe a noite de nuvens pretas. Os homens se olharam e como que se interrogavam. Fitavam o azul do oceano a perguntar de onde vinha aquela noite adiantada no tempo. Não era a hora ainda. No entanto, ela vinha carregada de nuvens precedida do vento frio do crepúsculo, embaciando o sol como um milagre terrível. A noite veio nesse dia sem música que a saudasse. Não ecoara pela cidade a voz clara dos sinos do fim da tarde. Nenhum negro aparecera ainda de violão na areia do cais. Nenhuma harmônica saudava a noite da proa de um saveiro. Não rolara sequer pelas ladeiras o baticum monótono dos candomblés e macumbas. Por que então a noite já chegara sem esperar a música, sem esperar o aviso dos sinos, a cadência das violas e harmônicas, o misterioso bater dos instrumentos religiosos? Por que viera assim antes da hora, fora do tempo? Aquela era uma noite diferente e angustiante. Sim, porque os homens tinham um ar de desassossego e o marinheiro que bebia solitário no farol das estrelas correu para o seu navio como se fosse salvar de um desastre irremediável. E a mulher que no pequeno cais do mercado esperava saber onde vinha o seu amor, começou a tremer, não do frio do vento, não do frio da chuva, mas de um frio que lhe vinha do coração amante cheio dos maus presságios da noite que se estendia repentinamente. Porque eles, o marinheiro e a mulher morena, eram familiares do mar e bem sabiam que se a noite chegara antes da hora, muitos homens morreriam no mar, navios não terminariam a sua rota, mulheres viúvas chorariam sobre a cabeça dos filhos pequeninos. Porque eles sabiam, não era a verdadeira noite, a noite da lua e das estrelas, da música e do amor que chegara. Esta só chegava na sua hora quando os sinos tocavam e um negro cantava ao violão no cais uma cantiga de saudade. Aqui chegara carregada de nuvens trazida pelo vento, fora a tempestade que derrubava os navios e matava os homens. A tempestade é a falsa noite. A chuva veio com fúria e lavou o cais, amassou a areia, balançou os navios atracados e revoltou os elementos. Fez com que fugissem todos aqueles que esperavam a chegada do transatlântico. Um homem na estiva disse ao companheiro que ia haver tempestade. Como um monstro estranho, um guindaste atravessou a chuva e o vento carregando fardos. A chuva açoitava sem piedade os homens negros da estiva. O vento passava veloz, assoviando, derrubando coisas, amedrontando as mulheres. A chuva embaciava tudo, fechava até os olhos dos homens. Só os guindastes se moviam negros. Um saveiro virou no mar e 2 homens caíram na água. Um era jovem e forte. Talvez tivesse murmurado um nome naquela hora final. Não era uma praga, com certeza, porque soava docemente na tempestade. O vento arrancou a vela do saveiro e levou-a para o cais como uma notícia trágica. O bojo das águas se elevou, as ondas bateram nas pedras do cais. As canoas no porto da lenha se agitavam e os canoeiros resolveram não voltar naquela noite para as cidadezinhas do recôncavo. A vela do saveiro naufragado caiu no quebra-mar. Então se apagaram as lanternas de todos os saveiros, mulheres rezaram a oração de defuntos, os olhos dos homens se estenderam para o mar. Diante do copo de cachaça, o preto Rufino não sorriu mais. Assim com a tempestade, Esmeralda não viria. As luzes se acenderam, mas estavam fracas e oscilavam. Os homens que esperavam o transatlântico não viam nada. Eles haviam entrado para os armazéns e mal enxergavam o vulto dos guindastes e o vulto dos carregadores que, curvados, atravessavam a chuva. Mas não viam um navio esperado onde viriam amigos, pais e irmãos, noivas, talvez. Não viam um homem que chorava na terceira classe, pela face do homem que vinha pela estrada do mar, na terceira classe de um lugre que tocara em 20 portos diversos. A chuva se misturava com as lágrimas, a lembrança das lamparinas da sua aldeia se confundia com as luzes embaciadas da cidade tempestuosa. Mestre Manuel, o marinheiro que mais conhecia aqueles mares, resolveu não sair com seu saveiro naquela noite. O amor é bom nas noites de temporal e a carne de Maria Clara tinha gosto de mar. As luzes do velho forte estavam apagadas, também as lanternas dos saveiros. Foi quando faltou luz na cidade. Até os guindastes pararam e os homens da estiva entraram para os armazéns. Guma do seu saveiro, que era o valente, viu as luzes se apagarem e teve medo. Ia com a mão no leme, o barco virado de um lado. Aqueles que esperavam o transatlântico se foram em automóveis para lugares mais movimentados.
Só ficou um homem que apertou a mão de outro quando ele desceu do transatlântico. Tudo bem? Tudo, sorriu o outro. O que estava aguardando chamou o automóvel e os dois seguiram silenciosos. Os companheiros já estariam esperando. O homem que chegara na terceira classe ficou olhando a cidade de costumes diversos, de língua diversa. Apertou contra o peito a carteira quase vazia e se atirou pela primeira ladeira que encontrou com seu saco de viagem. O cais se despovoou. Só Lívia, magra, de cabelos finos colados ao rosto pela chuva, ficou diante do cais dos saveiros olhando o mar. Ouvia os gemidos de amor de Maria Clara, mas seus pensamentos e seus olhos estavam no mar. O vento a sacudia como se ela fosse um caniço. A chuva a chicoteava no rosto, nas pernas e nas mãos. Mas ela continuava imóvel, o corpo atirado para a frente, os olhos na escuridão, esperando ver a lanterna vermelha do valente cruzar a tempestade, iluminando a noite sem estrelas, anunciando a chegada de Guma. Cancioneiro do cais. De repente, rápido como viera, a tempestade foi para os outros mares, naufragar outros navios. Lívia ouvia os gemidos de Maria Clara. Não eram mais, porém, gritos agudos de prazer e dor, gritos de animal ferido que atravessavam a tempestade com um mar de desafio. Agora que pela cidade, pelo cais, pelo mar, se estendia a verdadeira noite, a do amor e da música, a das estrelas e da lua, o amor no saveiro de Mestre Manuel era doce e repousante. Os gemidos de Maria Clara eram como soluços de alegria, quase em surdina, quase canção. Lívia tirou por um momento os olhos do mar sereno e ouviu aqueles gemidos. Em breve Guma chegaria, o valente atravessaria a baía e ela o teria entre os braços morenos e gemeriam de amor. Agora a tempestade cessara, ela já não tinha medo. Não demoraria a enxergar a lanterna vermelha do saveiro brilhando na noite do mar. Pequenas ondas batiam nas pedras do cais e os saveiros balouçavam mansamente. Ao longe, as luzes brilhavam sobre o asfalto molhado da cidade. Grupos de homens que já não tinham nem pressa, nem medo, se encaminhavam para o grande elevador. Lívia se voltou para o mar. Há 8 dias que não via Guma. Ela ficara na casinha velha do cais. Não fora desta vez com ele para a aventura sempre renovada da viagem pela Bahia e pelo Rio Calmo. Se ela estivesse no saveiro quando a tempestade desabara, teria sido melhor. Ele ficaria temeroso pela vida da companheira, mas, no entanto, Lívia não teria medo nenhum, porque estaria com ele e ele conhecia todos os caminhos do mar. Seus olhos valiam como lanternas e suas mãos eram seguras no leme. Ele não tardaria a chegar. Viria a encharcada da tempestade contando histórias, musculoso e risonho, com o nome de Lívia e uma seta tatuados no braço. Ela sorriu. Seu longo corpo moreno se voltou todo para os gemidos de Maria Clara. Estava negro no cais, ou uma ou outra lanterna brilhava nos saveiros, mas ela distinguia perfeitamente o de Mestre Manuel de onde vinham os gemidos. Lá estava ele amarrado ao cais, balouçando nas ondas. Ali um homem e uma mulher se amavam e os seus gemidos chegavam até Lívia. Mais tarde, daqui a bem pouco tempo, seria ela quem na proa de um saveiro apertaria contra o seu corpo o corpo forte de Guma. Beijaria os seus cabelos morenos, sentiria o gosto de mar do seu corpo, o gosto de morte que ainda haveria nos seus olhos mal chegados da tempestade. E os seus gemidos de amor seriam mais doces do que os de Maria Clara, porque estariam cheios da longa espera e do medo que a invadira. Maria Clara deixaria de amar para ouvir a música de soluços e de risos que sairia de seus lábios quando Guma a apertasse, aprendesse nos seus braços molhados do mar. Um mestre de saveiro passa e deseja boa noite a Lívia. Um grupo mais longe examina a vela do saveiro que virou. Ela está muito branca, rasgada, perto do cais. Homens já partiram num saveiro para ir procurar os corpos, mas Lívia pensa em Guma que está a chegar e no amor que a espera. Será mais feliz que Maria Clara, que não esperou nem teve medo. Sabe quem morreu, Lívia? Ela se assusta, mas aquela vela não é a vela do valente. A do seu saveiro é bem maior e não se rasgaria assim. Lívia se volta e pergunta a Rufino: quem foi? Raimundo e o filho viraram bem perto da cidade. A tempestade estava braba. Nessa noite, pensa Lívia, Judite não terá amor na sua casinha, nem no saveiro do seu marido. Jaques, o filho de Raimundo, morrera. Irá até lá depois que Guma chegar, que matarem as saudades, que se amarem. Rufino olha a lua que sai. Já foi gente buscar os corpos. Judite já sabe? Eu vou dizer. Lívia olha o preto. É gigantesco e cheira a cachaça. Andou bebendo com certeza no farol das estrelas. Por que será que ele olha a lua cheia que sobe para o meio do mar e ilumina tudo como uma réstia prateada? Maria Clara ainda soluça de amor. Judite não terá amor esta noite. Lívia a amará quando Guma chegar molhado da tempestade com gosto de mar. Como está belo o mar com a lua alvejando tudo. Rufino está ali parado. Do forte velho vem uma música. Tocam harmônica e cantam. A noite é para o amor.
Voz passante de negro, Rufino olha a lua. Talvez ele pense também que Judite não terá amor esta noite, nem nunca mais. O seu homem morreu no mar. Vem amar nas águas, que a lua brilha. Lívia pergunta a Rufino: Judite ainda está morando com a mãe dela? Não, a velha velejou para a cachoeira. Disse isso sem jeito, espiando a lua. Um negro está cantando no forte velho, mas a sua canção não consolará Judite. Rufino estende a mão. Vou me botando. Depois vou lá. Rufino dá uns passos. Para. É coisa triste, ruim de se falar. Dizer que morreu. Coça a cabeça. Lívia ficou triste. Nunca mais Judite amará. Nunca mais virá amar no mar, na hora em que a lua brilha. Para ela a noite não será mais para o amor, será para as lágrimas. Rufino joga as mãos para a frente. Vem comigo, Lívia, você sabe dizer. Mas o amor a espera. Guma chegará em breve no valente. A lanterna vermelha não tardará a brilhar. Não demorará a hora dos corpos se apertarem. Não tardará que ele passe sob a recha de luz que a lua estendeu no mar. O amor à espera. Lívia não pode ir. Naquele dia, depois do medo, depois da visão de Guma se afogando, ela quer amor, quer alegria, gemidos de posse. Não pode ir chorar com Judite, que nunca mais amará. Estou vendo se Guma chega, Rufino. Será que o negro vai pensar que ela é ruim? Mas Guma não demorará. Fala, depois vou lá. Rufino abana as mãos. Então, boa noite. Até logo. Rufino dá mais uns passos sem vontade. Olha a lua, ouve o homem que canta. Vem amar nas águas, que a lua brilha. Volta-se para Lívia. Você sabia que ela tá prenha? Judite? É. Saiu andando. Ainda olha a lua. Do forte velho cantam. A noite é para o amor. Maria Clara soluça e ri nos braços do seu homem. Lívia sai quase correndo e grita para Rufino, cuja sombra se vê ao longe. Eu vou com você. Vão andando. Ela ainda olha o mar longamente. Quem sabe se aquela lanterna que brilha ao longe não será a do valente. Judite é mulata e a barriga já se estende deformando o vestido de chita. Estão todos em silêncio. O preto Rufino abana as mãos, não tem onde botá-las, olha os outros espantado. Lívia é toda ela um gesto de conforto, as mãos amparando a cabeça de Judite. Outros já chegaram. Deram pêsames e ali, em volta da sala, esperam que tragam os corpos que os homens procuram no mar. De onde está Judite vem soluços entrecortados, e as mãos de Lívia se erguem em gestos carinhosos. Depois entraram Mestre Manuel e Maria Clara, ela com os olhos pisados. Nada recorda mais a tempestade, nem Maria Clara soluça mais de amor. Por que então Judite chora? Judite está viúva, os homens esperam dois corpos. Bem que o preto Rufino gostaria de ir embora, de fugir dali, de ir para a alegria dos braços de Esmeralda. Ele sofre a tristeza da casa, a dor da Judite, está sem ter onde botar as mãos e sabe que sofrerá mais ainda quando o corpo entrar e Judite tiver o último encontro com o homem que a amava, que lhe fez um filho, que possuía seu corpo. Lívia é que tem coragem. Ainda é mais bela assim. Quem não gostaria de casar com Lívia e ser chorado por ela quando morresse no mar? Ela, nessa hora, é como uma irmã de Judite. De certo, ela também tem vontade de fugir, de ir esperar Guma na beira do cais para uma noite sob as estrelas. O sofrimento de Judite dói em todos, e Maria Clara pensa que um dia, talvez, Mestre Manuel fique no mar, numa noite de tempestade, e que Lívia deixe de esperar Guma para vir dar a notícia. Aperta com força o braço de Mestre Manuel, que pergunta: que é? Mas ela está chorando, e Mestre Manuel fica mudo. Trouxeram uma garrafa de cachaça. Lívia leva Judite para o quarto. Maria Clara vai com elas e agora substitui Lívia e chora com a viúva, chora por ela própria. Lívia volta para a sala. Agora os homens conversam em voz baixa, comentam a tempestade e falam do pai e do filho que morreram nesta noite. Um negro diz: o velho era um macho bom, coragem como três. Um outro começa a contar uma história. Você se lembra daquele temporal de junho? Pois Raimundo... Alguém abre a garrafa de cachaça. Lívia atravessa o grupo e chega até a porta. Ouve o ruído do mar sereno, ruído sempre igual, ruído de todos os dias. Guma não deve tardar e, sem dúvida, a virá procurar na casa de Judite. Nas trevas do cais, ela distingue as velas dos saveiros, e de repente a assalta o mesmo receio que assaltara Maria Clara. E se numa noite lhe viessem trazer a notícia de que Guma estava no fundo do mar e o valente vagava sem rumo, sem leme, sem guia? Só então ela sentiu toda a dor de Judite, se sentiu totalmente sua irmã, irmã também de Maria Clara, de todas as mulheres do mar, mulheres de destinos iguais, esperar numa noite de tempestade a notícia da morte de um homem. Do quarto vem o soluço de Judite. Ficou com um filho na barriga. Talvez um dia ainda chore também a morte desse filho no mar. No grupo da sala, um homem fala. Salvou 5.
Era uma noite de fim de mundo. Muita gente viu a mãe d'água nessa noite. Raimundo. Judite soluça no quarto. É destino de todas elas. Os homens da beira do cais só têm uma estrada na sua vida, a estrada do mar. Por ela entram, que seu destino é esse. O mar é o dono de todos eles. Do mar vem toda a alegria e toda a tristeza, porque o mar é mistério que nem os marinheiros mais velhos entendem, que nem entendem aqueles antigos mestres de saveiros que não viajam mais e apenas remendam velas e contam histórias. Quem já decifrou o mistério do mar? Do mar vem a música, vem o amor e vem a morte. E não é sobre o mar que a lua é mais bela. O mar é instável, como ele é a vida dos homens dos saveiros. Qual deles já teve um fim de vida igual aos dos homens da terra que acarinham netos e reúnem as famílias nos almoços e jantares? Nenhum deles anda com esse passo firme dos homens da terra. Cada qual tem alguma coisa no fundo do mar. Um filho, um irmão, um braço, um saveiro que virou, uma vela que o vento da tempestade despedaçou. Mas também, qual deles não sabe cantar essas canções de amor nas noites do cais? Qual deles não sabe amar com violência e doçura? Porque toda vez que cantam e que amam, bem pode ser a última. Quando se despedem das mulheres, não dão rápidos beijos, como os homens da terra que vão para os seus negócios. Dão adeuses longos, mãos que acenam, como que ainda chamando. Lívia olha os homens que sobem a pequena ladeira. Vêm em dois grupos. Lanternas dão um ar de fantasmagoria e esta procissão fúnebre. Como que pressentindo a chegada, os soluços de Judite redobram no quarto. Bastaria ver os homens de cabeça descoberta para saber que eles trazem os corpos. Pai e filho morreram juntos na tempestade. Sem dúvida, um tentou salvar o outro e pereceram ambos no mar. No fundo de tudo, vinda do forte, vinda do cais, dos saveiros, de algum lugar distante e indefinível, uma música confortadora acompanha os corpos. Diz que é doce morrer no mar. Lívia soluça, ampara Judite no seu peito, mas soluça também, soluça pela certeza que seu dia chegará, e o de Maria Clara e o de todas elas. A música atravessa avulcais para chegar até eles. É doce morrer no mar. Mas naquela hora, nem a presença de Guma, que vem com o cortejo e foi quem descobriu os corpos, conforta o coração de Lívia. Só a música que vem de um lugar indefinível, talvez seja mesmo do Forte Velho, dizendo que é doce morrer no mar, lembra a morte do marido de Judite. Os corpos agora estarão estendidos na sala. Judite chorando ajoelhada ao lado de seu marido, os homens em torno. Maria Clara com medo que um dia Manuel se afogue também. Mas para que pensar nisso, pensar em morte, em tristezas, quando o amor a espera? Porque estão na proa do valente, livre estendida no madeirame bem por baixo da vela enrolada, espiando seu homem que fuma sossegadamente o cachimbo. Para que pensar em morte, em homens lutando contra as ondas, quando seu homem está ali, salvo da tempestade, fumando um cachimbo, que é mesmo a estrela mais bonita deste mar? Mas Lívia pensa, está triste porque ele não vem apertá-la nos seus braços tatuados. E ela está esperando as mãos embaixo da cabeça, os seios meio aparecendo sob o vestido que a aragem da noite, agora calma, suspende e balança. Também o saveiro balança mansamente. Lívia espera e é bela nessa espera. Ela é a mulher mais bela da beira do cais e dos saveiros. Nenhum mestre de saveiro tem uma mulher como Guma. Todos dizem isso e sorriem todos para ela. Todos gostariam de tê-la nos braços musculosos das travessias, mas ela é somente de Guma, casou foi com ele na igreja de Monte Serrat, onde se casam os pescadores, os canoeiros e os mestres de saveiro. Mesmo marinheiros que viajam por mares longínquos em paquetes enormes vêm casar na igreja de Monte Serrat, que é a igreja deles, trepada no morro, dominando o mar. Ela casou ali com Guma, e desde então, nas noites do cais, no seu saveiro, nos quartos do farol das estrelas, na areia do cais, eles se amam, confundem os corpos sobre o mar e sob a lua. E hoje que ela tanto esperou na tempestade, hoje que ela tanto deseja, porque muito temeu, ele fuma sem pensar nela. Por isso ela se recorda de Judite, a que não terá mais amor, aquela para quem a noite será sempre a hora de chorar. Se recorda, ela ficou atirada junto do seu homem. Olhava para o rosto dele, aquele rosto que não se movia mais, que já não sorria, rosto que já passara sob as ondas, olhos que já haviam visto Iemanjá, a mãe d'água. Lívia pensa com raiva em Iemanjá. Ela é a mãe d'água, é a dona do mar, e por isso todos os homens que vivem em cima das ondas a temem e a amam. Ela castiga. Ela nunca se mostra aos homens a não ser quando eles morrem no mar. Os que morrem na tempestade são seus preferidos, e aqueles que morrem salvando outros homens, esses vão com ela pelos mares em fora,
igual a um navio, viajando por todos os portos, correndo por todos os mares. Destes ninguém encontra os corpos que eles vão com Iemanjá. Para ver a mãe d'água, muitos já se jogaram no mar sorrindo e não mais apareceram. Será que ela dorme com todos eles no fundo das águas? Lívia pensa nela com raiva. A estas horas, ela estará com pai e filho que morreram na tempestade e talvez até que eles lutem por ela, eles que foram tão amigos toda a vida. Morrendo ainda o pai que salvar o filho. Quando Guma encontrou os corpos, a mão do velho segurava a camisa do filho. Morreram amigos e agora, quem sabe, talvez por causa de Emanjá, a dona do mar, mulher que só os mortos veem, eles estejam brigando. Raimundo puxando a faca que os homens não encontraram no seu cinto porque ele a levou consigo. Lutarão talvez no fundo das águas para saber quem vai com ela correr os mares, ver as cidades do outro lado da terra. Judite que está chorando, Judite que tem um filho na barriga, Judite que irá se acabar no trabalho duro. Judite que nunca mais amará um homem, já estará esquecida porque a mãe d'água é loira e tem cabelos compridos e anda nua debaixo das ondas, vestida somente com os cabelos que a gente vê quando a lua passa sobre o mar. Os homens da terra, que sabem os homens da terra, dizem que são os raios da lua sobre o mar. Mas os marinheiros, os mestres de saveiro, os canoeiros, riem dos homens da terra que não sabem nada. Eles bem sabem que são os cabelos da mãe d'água que vêm ver a lua cheia. E Iemanjá que vem olhar a lua. Por isso os homens ficam espiando o mar prateado nas noites de lua, porque sabem que a mãe d'água está ali. Os negros tocam violão, harmônica, batem batuque e cantam. É o presente que eles trazem para a dona do mar. Outros fumam cachimbo para iluminar o caminho. Assim Iemanjá verá melhor. Todos a amam e até esquecem as mulheres quando os cabelos da mãe d'água se estendem sobre o mar. Assim está Guma, que olha o bojo de prata das águas e ouve a música do negro que convida para a morte. Ele diz que é doce morrer no mar, porque irão encontrar a mãe d'água, que é a mulher mais bonita do mundo todo. Guma está fitando os cabelos dela, esquecido que Lívia está ali, o corpo estirado, os seios se ofertando. Lívia que tanto esperou a hora do amor. Lívia que viu a tempestade destruindo tudo, derrubando saveiros, matando homens. Lívia que muito temeu. Bem que Lívia gostaria de tê-lo nos seus braços, de beijar a sua boca e nela descobrir se ele teve medo quando as luzes se apagaram, de apertar o seu corpo para saber se o mar o molhou. Mas agora ele está esquecido de Lívia. Ele só pensa em Iemanjá, a dona do mar. Talvez ele até tenha inveja do pai e do filho que morreram na tempestade e que agora correrão os mundos que só os marinheiros dos grandes navios conhecem. Lívia tem ódio, tem vontade de chorar, tem vontade de se apartar do mar, de ir para muito longe. Um saveiro passa. Lívia se suspende sob o braço para ver melhor. Gritam para Guma. Boa noite, Guma. Guma sacode a mão. Boa viagem. Lívia olha para ele. Agora que uma nuvem cobriu a lua e Iemanjá foi embora, ele apagou o cachimbo e sorri. Ela se encolhe toda já com prazer, já sentindo seus braços. Guma fala. Onde estaria cantando aquele negro? Sei lá, parece que no forte. Bonita música. Judite, coitada. Guma olha o mar. É mesmo, vai cortar uma dureta, e com um filho na barriga. Seu rosto se fecha e ele espia para Lívia. Ela está bela assim se ofertando. Ela não tem mãos para trabalho duro. Se ele ficasse no mar, ela teria de ser de outro para poder viver. Ela não tem mãos para trabalho duro. Esse pensamento lhe traz uma raiva surda. Os peitos de Lívia aparecem sob o vestido. Todos no cais a desejam. Todos gostariam de tê-la, porque ela é a mais bonita. E quando ele também for com Iemanjá, tem vontade de matá-la ali mesmo para que ela nunca seja de outro. E se um dia eu virar a ideia de comer aos peixes, seu riso é forçado. A voz do negro atravessa novamente a noite. É doce morrer no mar. Você também cai no trabalho duro ou vai com o outro? Ela está chorando, ela está com medo. Também ela teme por esse dia em que seu homem fique no fundo do mar, em que nunca mais volte, quando for com Iemanjá, a dona do mar, a mãe d'água, correr mares e terras. Levanta-se e passa os braços no pescoço de Guma. Hoje tive medo. Lhe esperei na beira do cais. Parecia que você não vinha nunca mais. Ele vem, sim. Ele sabe quanto Lívia esperou, quanto ela temeu. Ele vem para os seus braços, para o seu amor. Um homem canta ao longe. É doce morrer no mar. E agora sob a lua não brilham mais os cabelos de Iemanjá, a dona do mar. O que fez calar a música do negro são os soluços de amor de Lívia, a mulher na beira-mar do cais que todos desejam e que na proa do valente
muito ama o seu homem, porque muito temeu por ele e muito teme ainda. Os ventos da tempestade já estão longe. As águas das nuvens da falsa noite estão caindo noutros portos, e Iemanjá viajará com outros corpos por outras terras. Agora o mar é sereno e doce. O mar é amigo dos mestres de Saveiro, pois o mar não é a estrada, não é o caminho, não é a casa deles, todos. Não é sobre o mar, na proa dos saveiros que eles amam e fazem seus filhos? Sim, Guma ama o mar e Lívia também o ama. O mar é belo assim de noite, azul, azul sem fim, espelho das estrelas, cheio de lanternas de saveiros, cheio das lanternas das brasas dos cachimbos, cheio de ruídos de amor. O mar é amigo, o mar é doce amigo para todos aqueles que vivem nele. E Lívia sente o gosto de mar da carne de Guma. O valente balança como uma rede. Terras do sem fim. Uma voz assim tão cheia e sonora espanta todos os outros ruídos da noite. É do forte e velho que ela vem e se espalha sobre o mar e a cidade. Não é bem o que ela diz que bole com o coração dos homens. É a melodia doce e melancólica que faz as conversas serem em surdina, baixinho. No entanto, a letra desta velha canção diz que desgraçada é a mulher que vai com um homem do mar. Sorte boa ela não terá, infeliz destino é o seu. Seus olhos não pararão jamais de chorar, e cedo murcharão de tanto se alongarem para o mar, esperando a chegada de uma vela. A voz do negro cobre a noite. O velho Francisco conhece essa música e esse mundão de estrelas que se reflete do mar. Senão, de que valeriam 40 anos passados em cima de um saveiro? E não é só as estrelas que ele conhece, conhece também todas as coroas, as curvas, os canais da Bahia e do rio Paraguaçu, todos os portos daquelas bandas, todas as músicas que por ali são cantadas. Os moradores daquele pedaço de rio e do cais são seus amigos, e há até quem diga que uma vez, na noite em que salvou toda a tripulação de um barco de pesca, viu o vulto de Iemanjá, que se mostrou a ele como prêmio. Quando se fala nisso, e todo jovem mestre de saveiro pergunta ao velho Francisco se é verdade, ele somente sorri e diz: se fala muita coisa neste mundo, menino. Assim ninguém sabe se é verdade ou não. Bem que poderia ser, e Iemanjá tem caprichos, e se havia alguém que merecesse vê-la e amá-la, era o velho Francisco, que estava na beira do cais desde ninguém sabe quando. Ainda melhor, porém, que todas as coroas, os viajantes, os canais, ele conhece as histórias daquelas águas, daquelas festas de Janaína, daqueles naufrágios intemporais. Haverá história que o velho Francisco não conheça? Quando a noite chega, ele deixa sua casa pequena e vem para a beira do cais. Atravessa a lama que cobre o cimento, entra pela água e pula para a proa de um saveiro. Então, pedem que ele conte histórias, conte casos. Não há quem saiba de casos como ele. Hoje vive de remendar velas e do que lhe dá Guma, seu sobrinho. Tempo houve, porém, em que teve 3 saveiros que os ventos da tempestade levaram. Não puderam, foi com o velho Francisco. Sempre voltou para o seu porto, e o nome dos seus 3 saveiros estão tatuados no seu braço direito, junto com o nome de seu irmão que ficou numa tempestade também. Talvez um dia escreva ali o nome de Guma, se der um dia na cabeça de Iemanjá amar o seu sobrinho. A verdade é que o velho Francisco ri disso tudo. Destino deles é esse, virar no mar. Se ele não ficou também, é que Janaína não o quis, preferiu que ele a visse vivo e que ficasse para conversar com os rapazes, ensinar remédios, contar histórias. E de que vale ter ficado assim, remendando velas, olhando pelo sobrinho, feito uma coisa inútil, sem poder mais viajar, porque seus braços já cansaram, seus olhos não distinguem mais na escuridão. Melhor teria sido se houvesse ficado no fundo da água com o estrela da manhã, seu saveiro mais rápido, o que virou na noite de São João. Agora ele vê os outros partirem e não vai com eles. Fica olhando para Lívia, igual a uma mulher, tremendo nas tempestades, ajudando a enterrar os que morrem. Faz muito tempo que cruzou pela última vez a Bahia, a mão no leme, os olhos atravessando a escuridão, sentindo o vento no rosto, correndo com seu saveiro ao som da música distante. Hoje um negro canta também. Diz que destino ruim é o das mulheres dos marítimos. O velho Francisco sorri. Sua mulher ele enterrou. O médico diz que fora do coração. Morreu de repente numa noite em que ele chegava da tempestade. Ela se atirou nos seus braços e quando ele reparou, ela não se bulia mais, estava morta. Morreu da alegria dele voltar, o médico diz que foi do coração. Quem ficou naquela noite foi Frederico, o pai de Guma. Corpo que ninguém encontrou porque ele morrera para salvar Francisco e por isso fora com Iemanjá para as outras terras muito lindas. Foi o seu irmão e a sua mulher numa só noite. Então ele criou Guma dentro do seu saveiro, dentro do mar, para que ele não tivesse medo. A mãe de Guma, que ninguém sabia quem era, apareceu um dia e pediu o menino.
O senhor que é seu Francisco? Sou eu mesmo, dona, para lhe servir. O senhor não me conhece. Não tô lhe reconhecendo, não. Botou a mão na testa, lembrando velhos conhecidos. Não conheço, não. Me a desculpe. Mas Frederico me conhecia muito. É bem de ver, porque ele andou viajando nesses paquetes da Baiana. De que bandas ele conhece vós me ser? Lá por Aracaju, seu Francisco. Um dia arribou por lá, o navio estava com um rombo do tamanho do mundo no costado. Só chegou lá por milagre. Já me a lembro, foi o Maraú. Foi uma viagem braba. Frederico me contou. Foi lá que ele conheceu? O barco passou um mês. Ele se enfeitou para meu lado. Era um cabra mulherengo que nem macaco. Ela sorriu mostrando os dentes quebrados. Contou muita história que me trazia. Botava para casa para mim. Me dava vestido e de comer. Botava casa para mim, me dava vestido e de comer. O senhor sabe como é. O velho Francisco fez um gesto. Estavam na beira do cais e no mercado vizinho vendiam laranjas e abacaxis. Sentaram nos caixões. A mulher continuou. Me fez a desgraça só dizendo que nem voltava com o navio. Mas quando o bicho sarou do buraco, ele não ouviu conversa, se trepou no barco e foi saudar a Deus. Não digo que foi bem feito não, dona. Ele era meu sangue, mas ela o interrompeu. Não estou dizendo que ele era ruim. Era minha sina e eu ia com ele, mesmo que tivesse sabido que ele fazia ingratidão. Eu estava enrabixada por ele direitinho. Ficou olhando o velho Francisco. Ele pensava por que viria ela tantos anos depois. Talvez buscar dinheiro, e agora ele estava ruim, não tinha o que dar. Frederico sempre fora mulherengo. Disse que me mandava buscar. Mandou buscar o senhor? Sorria. Assim fez comigo. Quando a barriga subiu, eu dei de lançar. Minha mãe se danou. Meu pai era um homem direito. Quando soube, veio em cima de mim com um facão. Só queria era saber quem tinha sido para acabar com ele. Me ficou esse talho aqui em cima do joelho. O facão pegou de mau jeito. Por que ela mostrava assim as coxas? Francisco não andaria com uma mulher de seu irmão, que isso era ruim e podia trazer castigo. Fiquei foi no meio do mundo. Uma família que era meu padrinho me deu emprego. Um dia estava servindo a mesa, me atacou as dores. Aí seu Francisco compreendeu. Guma? Era Gumercindo, sim. Foi meu padrinho que botou o nome, o mesmo nome dele. Arranjei um dinheiro, trouxe ele para Frederico. Ele já estava com outra, ficou com o menino, mas não quis saber mais de mim. Fez-se o silêncio de novo. Francisco só estava era espiando para saber o que ela queria. Dinheiro ele não tinha. Logo naquele dia, dormir com a mulher de seu irmão era coisa que ele não fazia. Aí fiquei por aqui mesmo com vergonha de voltar. A gente é pobre, mas tem vergonha, não é? Não queria cair na vida da minha terra. Meu pai era homem conceituado, formou até meu irmão em doutor médico. Depois andei por esse mundo afora, faz tanto tempo. Estendeu a mão, ficou olhando os saveiros. Detrás do mercado vinha um barulho de conversa, de discussões, de gargalhadas. Faz só 3 dias que cheguei do Recife. Já estava mesmo para vir ver o menino. Foi um conhecido que me disse que Frederico morreu faz 2 anos. Agora vim buscar meu filho. Vou criar ele. Francisco não ouvia mais o barulho que vinha do mercado. Ouvia somente aquela mulher que dizia ser mãe de Guma e o vinha buscar. Ele não gostava de brigar com mulher. Discussão com mulher não acaba mais e ele tinha que discutir porque não queria entregar Guma, que já ia tão bem no leme do saveiro e já suspendia um saco de farinha nos braços de menino. Francisco estava acostumado a discutir com homens rudes do cais, mestres de saber fortes a quem podia ofender, porque eles sabiam se defender. Um nome feio que escapasse não fazia mal. Agora, com uma mulher, e com uma mulher como a mãe de Guma, cheirando, vestida de seda, com uma sombrinha no braço e um dente de ouro, ele não sabia brigar. Se uma má palavra lhe escapasse, ela era capaz de começar a chorar, e ele não gostava de ver mulher chorar. Demais, seu irmão não tinha andado direito com ela. Mas marinheiros podem lá viver pensando nas mulheres que deixam nos portos, e não é pior quando se casam e deixam viúvas, ou então elas morrem do coração quando os veem chegar salvos da tempestade? É bem pior. Guma não casará, será sempre livre no seu saveiro, irá com Iemanjá quando bem quiser. Não terá âncoras que o prendam à terra. O homem que vive no mar deve ser livre, mas se aquela mulher levasse Guma, que seria do menino? Seria marceneiro, pedreiro, talvez doutor, ou até padre vestido de mulher. Quem sabe? E as faces do velho Francisco se cobririam de vergonha pelo fim de seu sobrinho, e nada lhe restava senão ir ele próprio ao encontro de Janaína numa noite do mar. Não, por nada ele deixaria que aquela mulher levasse Guma. A mulher já estava estranhando o silêncio. Vozes vinham do mercado. Tá caro que faz medo.
e uma conversa ao longe. Aí pipocou 2 tiros e eu vi só cabra morrer. Mas como um homem é homem, fiz das tripas coração e me atirei. O velho Francisco riu. Sabe, dona, vós-me-cê não leva o menino, não. Que é que vós-me-cê ia fazer com ele? Ficou olhando para a mulher, esperando a resposta. Mas seu rosto dizia que não havia força que o fizesse entregar Guma. A mulher estendeu a mão naquele gesto vago e respondeu. Eu mesmo nem sei. Quero levar ele porque é meu filho e não tem pai. Vida de mulher dama, vós-me-cê sabe como é. Hoje aqui, amanhã acolá. Se ele ficar, vai ser como o pai, morre um dia afogado. E se velejar com vós-me-cê, dona? Boto ele num colégio. Vai aprender a ler, talvez vire doutor como o tio dele, meu irmão. Não vai morrer afogado. Se a dona, destino é coisa feita lá em cima. Se ele tem de ser de Janaína, não há saber que livre ele. Se ele ficar aqui, vira homem de verdade. Se for com a senhora, acaba um morfino que nem esses homens de cabaré. Isso diz vós-me-cê. De onde vai vós-me-cê arranjar dinheiro para fazer ele estudar? Mulher dama eu bem conheço. Um dia tem, outro não tem. Vós-me-cê falou que é hoje aqui, amanhã acolá. E filho de mulher dama é pior que cachorro. Vós-me-cê sabe disso. Ela baixou a cabeça porque sabia que era verdade. Levar seu filho era criar para ele a suprema humilhação de todos saberem que sua mãe era da vida. Onde quer que andasse, nas ruas, nos colégios, em qualquer parte, nada poderia dizer, porque havia contra ele o insulto maior. Do mercado vinha a voz do homem que contava o caso. Só vi foi a faca brilhando que nem para destrinchar um peixe. Levantei o cotovelo, meti o joelho para frente. Foi uma coisa feia. Era bem melhor que ele ficasse ali, aprendesse a levar um saveiro pelos portos, fizesse filhos e mulheres desconhecidas, arrancasse facas das mãos de homens, bebesse nos botequins, tatuasse corações no braço, atravessasse a tempestade, fosse com Janaína quando seu dia chegasse. Ali ninguém perguntaria quem era sua mãe. Mas posso ver ele, de vez em quando? Sempre que o coração lhe pedir. Agora Francisco tinha pena. Não há mãe, por pior que seja, que não ame os filhos. Mesmo a baleia, que é um bicho e não tem pensar, defende seus filhos dos pescadores e até morre por eles. Hoje mesmo vós-me-cê pode ver ele. De noite ele vem com o saveiro de Taparica. Nós vai então. Ela fez uma cara de medo. Ele já anda sozinho com o saveiro? Só de Taparica pra cá, pra ir aprendendo. E já tá mesmo que um homem. O rosto dela agora estava cheio de orgulho. Seu filho, que só tinha 11 anos, já sabia viajar com um saveiro, já cruzava as águas, podia passar por um homem. Perguntou com uma voz de criança que vinha do mais profundo do seu coração. Ele se parece comigo? O velho Francisco olhou a mulher. Apesar dos dentes cariados, era bonita. Tinha um dente de ouro para compensar. Vinha dela um perfume extravagante para aquela beira de cais cheirando a peixe. A boca pintada era cor de sangue, como se houvesse sido mordida. Seus braços roliços estavam caídos ao longo do corpo. Maltratada pela vida, era ainda nova. Nem parecia a mãe de Guma. No entanto, há 11 anos que ela estava na vida, conhecendo homens, dormindo com eles, apanhando de muitos. Apesar disso, ainda tentava um. Se ela não tivesse dormido com Frederico... Se parece sim, tem os olhos igualzinhos de vós-me-cê, e o nariz é assim também. Ela sorria, e aquele era mesmo seu momento mais feliz. Um dia, quando sua beleza terminasse de todo, quando os homens houvessem gasto totalmente, ela então teria uma velhice garantida, viria para seu filho, faria a comida dele, o esperaria de volta das tempestades. Não precisaria se desculpar perante ele. Os filhos tudo sabem perdoar às velhas mães cansadas que aparecem de repente. E a mulher se deixou embalar por essa felicidade e sorria pela boca, pelos olhos. Seus gestos eram alegres e até aquele perfume esquisito que lembrava cabarés desapareceu e ficou somente o cheiro de maresia de peixe salgado. Por volta das 9 horas, Guma chegou com o saveiro que era o valente. Parou no pequeno cais, botou as mãos em torno da boca e gritou: Tio! Ô tio! Já vou lá. Guma ouviu as vozes que se aproximavam. Alguém vinha com seu tio, um desconhecido, porque ele conhecia as vozes de longe. Mestre Manuel gritou do seu saveiro: Vem visita para você, menino! Quem seria que vinha com seu tio? Era uma mulher pela voz. Seria que seu tio trazia uma mulher para dormir com ele? Já há algum tempo, Francisco e outros homens do cais haviam começado com indiretas negócios de mulher, e o tio ameaçava trazer uma para deixar com ele sozinha no saveiro no meio do mar. Só quero ver o que você vai fazer, seu besta. Os homens todos riam em gargalhadas, piscavam os olhos uns para os outros. Já tá um homem alguma, dizia Antonico, mestre do fé em Deus, que parecia não saber dizer outra coisa. Precisava provar, e Raimundo batia as mãos uma na outra, rindo interminavelmente.
Meu Jax já comeu da fruta. Guma sabia que se tratava de dormir com uma mulher, de satisfazer aqueles desejos que o penetravam nos sonhos e o deixavam como se houvesse tomado uma surra. Muitas vezes, nas cidadezinhas onde paravam, ele passara naquelas ruas das mulheres damas, porém sempre lhe faltara coragem para entrar. Ninguém lhe daria menos de 15 anos, apesar dele só ter 11. Por esse lado não tinha o que temer, mas um receio de não sei o que impedia de entrar. Tinha certeza que ficaria morto de vergonha quando a mulher visse que era a primeira vez. E tinha medo que a mulher não o aceitasse, o tratasse como uma criança, um filho sem pai que se perdeu na rua. Ela não iria adivinhar que ele já conduzia um saveiro e levantava um saco de farinha. Talvez se risse dele. E nunca entrou. Agora seu tio trazia a mulher prometida. Ele ia ficar encabulado diante dela. Com certeza Francisco já dissera que ele nunca conhecera a mulher, que era um besta, um medroso, apesar da faca no cinto. Ele ficaria sem jeito diante da mulher. E se o tio quisesse assistir, só para rir, para gozar o mal ajeitado dele, então ele iria embora, fugiria do cais com vergonha, não navegaria mais naquelas águas. E é com verdadeiro pavor que Guma ouve as vozes que se aproximam. Seu corpo treme e, no entanto, ele deseja que venham mais depressa porque ele quer ser homem quanto antes e atravessar sozinho com o valente todos os rios, todos os portos, todos os carais. As vozes se aproximam. É uma mulher, sim. Seu tio vem cumprir a promessa. Sem dúvida já anda envergonhado do sobrinho que ainda não é homem, que não conhece mulher. E como Guma não tem coragem de entrar na casa de uma delas, o tio vem trazer como se leva comida para cego, como se dá água na boca de um aleijado. É bem uma humilhação, mas ele não quer pensar nisso agora. Pensa que em breve terá ao seu lado um corpo de mulher, um corpo que sabe todos os segredos. Pedirá ao tio que vá embora, que o deixe só com ela e levará o saveiro para o meio da baía. Do forte velho ou de outro saveiro virá uma música. Ele amará, sentirá o mistério de tudo, e então poderá levar sozinho seu saveiro pelas terras do recôncavo. Poderá, quando seu dia chegar, ver sem susto o rosto de Iemanjá, e poderá amá-la porque já aprendeu aqueles segredos em que os homens tanto falam. Por isso está com frio, se bem a noite seja morna, e o vento que passa esteja quente, uma brisa que quase nem balança o saveiro. A verdade é que tem medo, as vozes estão cada vez mais próximas. Ele já ouve o que conversam. É ainda um menino, mas já tem cara de homem feito. É o seu tio quem fala. Naturalmente a mulher pergunta como é ele. Quer saber como há de tratar, mas ele mostrará que é um homem forte. A apertará até que ela chore, até que diga que ele é mesmo igual a um homem dos que ela conheceu na sua vida. Agora ouve a voz da mulher. Quero que seja um homem bonito e valente. O coração de Guma se enche de felicidade. Ele já ama essa mulher que ainda não conhece, que seu tio traz para sua cama e faz projetos de levá-la pelos portos todos do recôncavo, de correr com ela os rios. Não deixará que ela volte para a vida. Será dele para todo o sempre. Deve ser bonita, que seu tio é entendedor de mulheres, os homens do cais dizem sempre. As mulheres que ele traz para sua vida nas noites de amor são sempre belas. Nessas noites, Guma ouve os ruídos dos corpos, ouve os gemidos, os beijos e as risadas. Quando não foge, fica com o ouvido à espreita, uma vontade doida de espiar, um medo que o retém. Uma noite ouviu um grito agudo de dor. Correu para onde eles estavam, certo que Francisco havia batido na mulher. Mas o fizeram voltar. Só muito depois é que ele soube o que significava aquela mancha de sangue que havia ficado sobre o madeirame do saveiro. Aquela mulatinha voltara muitas vezes e nunca mais ele ouviu gritos da sua boca. Os seus queixumes passaram a ser iguais aos das outras. Essa mulher que vem aí com certeza não gritará também. Para ela não será a primeira vez. Um dia, porém, ele fará uma mulher gritar no saveiro como seu tio fez aquela mulatinha. Ouve a voz de Francisco. Guma! Estou aqui. O saveiro está bem perto do cais. É só atravessar a lama e encontrarão a âncora que o prende ao cais. Seu tio está próximo com a mulher. Pula para dentro do saveiro, estende a mão para a mulher que salta mostrando as coxas. Uma olha e um desejo violento o invade ou toma todo. É bonita sim. Agora que Francisco vai embora, que o deixe somente com ela, que não se meta entre eles, que Guma mostrará de que será capaz. A mulher olha para ele, bem que ela gostou de Guma. Sim, ele parece um homem apesar de seus 11 anos. Guma sorri mostrando os dentes alvos. Francisco está sem jeito, as mãos abanando. A mulher sorri. Guma olha os dois e o seu riso é de inteira satisfação. A mulher pergunta, você está me conhecendo? Ele a conhece sim. Há muito que ele a espera. Ele a procurou nas ruas de mulheres perdidas na beira do cais, em todas as mulheres que olharam para ele. Agora a encontrou. Ela é sua mulher. Ele a conhece de há muito tempo,
desde que os desejos penetraram seus nervos, perturbaram seus sonhos. Francisco fala: é tua mãe, Guma. E o desejo não fugiu. Não era possível que fosse sua mãe, aquela mãe em que ninguém nunca lhe falara, mãe em que nunca pensara. Uma pilhera de seu tio, com certeza. Aquela que estava ali era uma mulher da rua que viera para dormir com ele. Francisco não devia tê-la comparado com sua mãe, que seria boa e suave muito longe daquelas coisas em que ele pensava. Mas a mulher se aproxima dele e o beija como devem beijar as mães. As mulheres da vida beijam de maneira diferente, sem dúvida. A voz da mulher é pura. Te deixei há tanto tempo, nunca mais te deixo. Então Guma começa a chorar e ele mesmo não sabe se é por ter encontrado sua mãe, se é por ter perdido a mulher que esperava. Nossa, ficou espiando a mulher sem saber conversar. O que ele esperava naquela noite era bem diverso de mãe. Ela o olhava comovida, falou muito em Frederico, a cada momento repetia: agora vou ficar com você. Ele não entendia o motivo daquela frase. Por que ela viera? De onde chegara? Por que o abraçava assim? Era uma estranha para ele. Nunca se recordara de sua mãe. Não lhe haviam falado nela naqueles 11 anos. E quando ela chegou, foi misturada com desejos, foi junto com a tentação de outra mulher. Foi tirando uma coisa que ele desejava. Era sua mãe, e no entanto parecia mais a mulher que ele estava esperando, porque o perfume que vinha dela era o perfume daquelas mulheres da vida, e por mais que ela se esforçasse, tinha a todo momento palavras que ele não quisera ouvir nos lábios de sua mãe e gestos que ele não conhecia nas mulheres do cais. Era sua mãe, mas Francisco estava com os olhos fitos nela, nos pedaços de carne alva que apareciam sob o decote dos seios, nas coxas que surgiam debaixo do vestido, quando o vento o suspendia. Guma só tinha um desejo: chorar. Chorar não é coisa de homem. Quem não sabe? Um marinheiro sabe mais que ninguém. As mulheres já choram bastante. Um marinheiro não deve chorar. Por isso Guma morde os lábios e fica silencioso, esperando que ela se vá e aquele sonho termine. Francisco esperando que ela se vá e aquele sonho termine. Francisco está tentando. Ele pensa que ela dormiu com seu irmão. É mãe de Guma, mas vê sua carne e um pensamento persegue. E começa a falar depressa em dizer que já está tarde e devem ir embora. Vosmecê ainda vai atravessar esse cais todo. A noite está andando. Ela se despede de Guma. Eu venho ver você, meu filho. Francisco vai com ela. Guma fica espiando do alto do saveiro. Não assentiu sua mãe um só momento. E agora quem vai dormir com ela é o velho Francisco. No saveiro sozinho ele começou a chorar. Pela primeira vez ouviu a música que dizia que é doce morrer no mar. E pela primeira vez pensou em ir ao encontro de Iemanjá de Janaína, que é ao mesmo tempo mãe e mulher de todos os que vivem no mar. O velho Francisco voltou feito uma fera, a cara fechada, os olhinhos bem miúdos. Saltou no saveiro, não quis conversa, foi se estendendo na proa, o cachimbo aceso olhando o mar. Guma sorriu. Ele também não conseguira mulher naquela noite. A mulher de Frederico não quis andar com o irmão do seu homem. Elas também têm seu código de honra. Só então Guma sentiu uma certa ternura por aquela mulher. Mas veio a lua e os cabelos de Janaína se estenderam no mar. Então veio música dos saveiros do forte velho, das canoas do cais, saudando a mãe d'água, a dona do mar, que todos temiam e todos desejavam. Aquela era mãe e mulher. Só ela sabia dos desejos deles e só ela consolava a todos. As mulheres agora estavam rezando para Iemanjá. Todos pediam coisas. Guma pediu uma mulher bonita, uma mulher boa, sem aquele perfume esquisito que sua mãe trouxe no colo. Pediu que Iemanjá lhe desse uma mulher nova e virgem como ele, quase tão bonita como ela mesma. Talvez assim esquecesse a imagem da mãe perdida, da mãe se entregando aos homens, tentando seu tio, tentando Guma, seu filho mesmo. Iemanjá, que os canoeiros chamam Janaína, é boa para os homens do mar. Ela atende aos seus desejos. Nunca mais sua mãe voltou. Foi com certeza para outras terras que mulher-dama é o mesmo que marinheiro, não tem parada, vive de porto em porto, onde haja dinheiro para ganhar. Por muito tempo, porém, a sua imagem e seu perfume esquisito perturbaram o sono tranquilo de Guma. Desejava que ela voltasse, mas não como sua mãe, não com palavras doces de afeto, mas como uma mulher da vida, com os lábios abertos para beijos de amor. Não teve mais sossego. Misturou no seu coração tão jovem a imagem daquilo que todos achavam própria pureza, a imagem da mãe com a das mulheres que se entregam por dinheiro, das que fazem do amor o seu ofício. Ele nunca tivera mãe, e quando a encontrara foi para a perder logo, para desejar sem querer, para quase a odiar. Só há uma mãe quem pode ser ao mesmo tempo esposa, é Iemanjá, e por isso ela é tão amada dos homens do cais. Para amar Iemanjá, que é mãe e esposa, é preciso morrer.
Muitas vezes Guma pensou em se atirar do alto do Saveiro num dia de temporal. Viajaria então com Janaína, a Maria, mãe e esposa. Uma noite, porém, o velho Francisco deixou uma mulata no saveiro na sua ausência. Quando Guma chegou, as calças arregaçadas, as pernas sujas da lama do cais, ela se estirava dengosa os olhos para a lua. Ele compreendeu. Já iam 2 anos que sua mãe aparecera. Aquela que estava ali agora é quem devia ter vindo no lugar dela. Assim teria sido melhor. E quando as grandes nuvens engoliram a lua, ele velejou com o saveiro para o meio da baía. Os ventos o acompanharam. A música cantou no forte velho. Gritos de orgulho saíam do peito de Guma. Pouco importava que na beira do cais o velho Francisco e os outros rissem e comentassem. Ele era homem, dobrava uma mulher aos seus pés. Agora já podia sair com o valente pelos portos todos, sozinho como um verdadeiro mestre de saveiro. Voltou em meio do temporal que desabou. A mulata se acolheu no seu peito com medo. Ele sorriu pensando que Iemanjá estaria com ciúmes e descarregava contra ele os ventos e os raios. Um dia, passaram-se outros anos, passaram outras mulheres, o velho Francisco quase deixa o valente bater numa coroa do rio. Se não fosse Guma virar a mão no leme, era uma vez um saveiro. O velho baixou a cabeça e não sorriu mais durante a viagem. Não pilheriou no bar de Maragogipe, não contou histórias dos botequins de cachoeira. Na volta entregou o leme e Guma se estendeu ao comprido nas tábuas do saveiro. Deixou que o sol da manhã alta esquentasse seu corpo. Falou para Guma. Velejei nessas águas mais de 30 anos. Guma olhou para o tio. O velho bateu o cachimbo. Nunca saí daqui, não quis correr outras terras. Frederico não era desse gênio. Não se contentou com viajar pelo rio. Achava que bom era ser marinheiro de navio, era conhecer todas as terras. Cada um tem seu gênio. O sol batia nas águas calmas. As coroas de pedras faiscavam. Guma consolou o velho. Vosmecê teve 4 saveiros, tio. Foi numa viagem que Frederico arranjou você. Já vai 18 anos. Ele andava viajando como marinheiro. Primeiro foi nesses calhambeques da Baiana. Depois se meteu em navio grande. Andou por este mundão. Você ficou com a gente até que um dia ele voltou. Eu me lembro, tio. Foi numa noite de repente. Não quis dizer por que voltou. Acho que negócio de mulher. Corria que ele tinha tirado as tripas de um. Era um mulato valente. Não aguentava desaforo. Guma sorriu lembrando o pai vestido com uma capa preta, impermeável às gotas de chuva caindo, abraçando Francisco. Tô aqui, meu irmão. Primeiro Guma ficou com medo. Fugiu mesmo aos beijos do pai, aos seus bigodões. Agora achava um prazer imenso em relembrar aquela cena, no pai chegando de repente, depois de ter tirado as tripas de um por causa de uma cabrocha. Aquele pai que conhecera terras diferentes, que andara em grandes navios. O velho Francisco continuou. Aí ficou comigo nos saveiros. Era o Estrela do Amanhã. Estrela da Manhã. Me lembro, bicho batuta. Até aquela noite da tempestade de agosto. Ele ficou mesmo rindo na hora de deixar a alma. Era mesmo valente. Minha velha também se foi naquela noite. Foi do coração. Até médico eu chamei. Não adiantou nada. Era o coração. Uma ficou pensando no motivo porque o velho Francisco recordava aquilo tudo. Ele sabia muita história para contar. Para que contar a história dele mesmo? Achava aquilo sem jeito e se entristecia. Eu devia ter deixado de viajar desde aquele dia. Não tinha mais nada que fazer. Mas você ficou comigo. Eu tive que te ensinar a domar um barco. Agora você já está sabendo. O velho sorriu. Guma também. Ele já sabia se conduzir em cima de um barco. Quem não sabia mais era o velho Francisco, que tudo o que sabia dera ao sobrinho. Eu sou um velho, tô acabado. Nem os peixes me querem mais, porque só tenho osso. Ficou em silêncio um minuto, como que tomando forças. Você viu? Na subida por pouco não jogou o valente em cima das pedras. Qual que, tio, passou longe? Isso porque você meteu o braço no leme. Meus olhos já se gastaram. A luz do mar come os olhos da gente. Ficou espiando Guma com quem tinha algo de muito importante a dizer. O sol castigava, mas ele estava mesmo que animal velho se esquentando ao sol. Levantou uma mão. Sou um velho, tô acabado. Mas não queria que no cais aqueles negros rissem de mim. O velho Francisco, depois de 30 anos, jogou o saveiro em cima de uma pedra. Nem os peixes me queria mais. Vinha angustiada a sua voz. Havia nela qualquer coisa de fim, uma angústia inexprimível. Guma ficou sem saber o que dizer. O velho Francisco continuou. Tu não diz nada. Não há de querer ver minha vergonha. O resto da viagem foi em silêncio e essa foi a última viagem do velho Francisco. Agora era ele somente quem corria com o valente, aquelas águas azuis. O velho Francisco remendava velas, bebia cachaça, contava histórias. Para ele tudo terminara de tão valente que fora o mar não o quisera. Ele vira Iemanjá sorrindo, não precisou morrer para vê-la.
Guma ficou nos saveiros, ficou no cais, mas o destino de seu pai o tentava. Amava os grandes navios que aportavam no cais, escutando enlevada as línguas estranhas que os marinheiros loiros falavam. Ouvia as histórias que os pretos folguistas contavam e dizia de si para si que um dia também andaria no navio daqueles, veria outras luzes e outras estrelas, cantaria as canções do seu cais em portos onde os homens não entenderiam seu falar e escutariam de voz baixa suas cantigas, só pela música, só porque sabiam que cantiga de marinheiro, seja em que língua for, fala de mar, de desgraça e de amor. Um dia entraria no navio daqueles, olharia os saveiros bem pequenininhos, trocaria as águas calmas da Bahia e do rio Paraguaçu pelas águas agitadas do mar sem limites, da estrada sem fim que levava às terras mais distantes. Ah, andar no navio negro, viver as histórias que ouvia, isso era o seu desejo? Alguns homens dos saveiros já tinham ido. Voltavam às vezes, contavam coisas terríveis, aventuras de amor, aventuras de tempestades e naufrágios. Lutas com homens amarelos do outro lado da terra, falavam uma língua que era a mistura de todas as outras, mas acontecia também que por vezes não voltavam. Chico Tristeza, quem não se lembrava dele, ainda menino, engajou no cargueiro alemão. Era um preto grosso que não sorria, vivia olhando as ondas, os navios e só falava em ir embora. Parecia que sua terra era outra, era do outro lado do mar. Engajou Chico Tristeza. Uma noite o seu navio chegou de torna a viagem. Os homens dos saveiros correram para ver Chico Tristeza. Até sua velha mãe, que vendia cocada no centro da cidade, apareceu e ninguém soube como a notícia lhe chegara. Mas voltaram todos porque Chico Tristeza não vieram com seu navio. Se passara para outro e já era folguista. Deste outro, diziam os alemães, já saíra para um terceiro e ninguém sabia em que parte do mundo Chico Tristeza andava. Quando conversavam sobre ele, havia quem dissesse que ele morrera, mas ninguém acreditava. Um marinheiro vem morrer no seu porto, junto dos seus saveiros e dos seus mares, a não ser quem morra no mar. Assim mesmo vem longo com Iemanjá ver a lua do seu cais e escutar as cantigas da sua gente. Chico Tristeza não morrera. Guma, que pouco conheceu, ainda era menino quando ele partiu. Guma o ama e quer ser como ele. Aqueles navios negros o tentam. Há um mistério neles, no seu apito, na sua âncora, nos seus mastros. Um dia Guma irá para as terras do sem fim. Só o velho Francisco prende a seu cais, é sua âncora. Ele precisa ganhar a comida do seu tio que tudo lhe ensinou. Quando o velho se cansar da beira do cais e for ver Iemanjá, então ele partirá, sua estrada não terá mais limites, seu saveiro será um navio negro e enorme no cais contarão histórias sobre ele. Ficara no valente sozinho e considerou sua adolescência acabada. Muito cedo terminara também sua infância, que homem ele já era desde há bastante tempo, mesmo antes de amar aquela cabrocha que o velho Francisco deixara no saveiro se espreguiçando. Um dia sua mãe viera e fora muito antes da cabrocha, fora anos antes, e naquele dia ele já levava o saveiro até Itaparica e já sentia no corpo desejos de homem. Naquele dia sofrera rudemente como um homem. Foi naquele dia que o pecado entrou no seu coração e o desejou de partir e começou a viver dentro dele. Desde então era homem. Trazia bem pouca coisa de sua infância de filho do mar, cujo destino já estava traçado pelo destino do pai, do tio, dos companheiros, de todos que o rodeavam naquela beira de cais. Seu destino era o mar, e era um destino heróico. Talvez mesmo ele não soubesse disso, talvez mesmo nunca houvesse pensado que ele seria como eram aqueles homens que gritavam durante o dia nomes feios nos saveiros e cantavam à noite canções de amor com voz doce, um herói que arriscava a vida sobre as águas, chovesse ou brilhasse o sol no céu da Baía de Todos os Santos. Nunca pensara que era heróico o seu destino e que sua vida seria bela. Sua infância não fora também descuidosa, que há muito teve ele que atender, cedo jogado na proa de um barco, acostumado os olhos com as coroas de pedras que mal se enxergavam a flor das águas, calejando as mãos nas cordas de pescaria e na madeira do leme. Estiveram na escola, sim. Era uma casa tosca detrás do cais, a professora rimando sonetos de amor. Talvez o amor viesse num navio da noite sempre misteriosa do mar, talvez não viesse nunca, e ela era lânguida e tinha a voz fresca de desencantada. A garotada contando aventuras de pesca, falando a língua estranha dos marítimos, fazendo apostas sobre a corrida dos barcos. Estivera pouco tempo na escola, não levavam lá ele e os demais filhos dos mestres do saveiro e dos canoeiros, mas que o tempo de aprender a soletrar uma carta e a garatujar um bilhete, se esforçaram para botar um rabo embaixo da última letra da assinatura. Muito que fazia esperava, em casa ou no oceano, eles iam logo. E quando a professora os via, chamava-se Dulce, não os reconhecia mais. Eram os homens arrões, de peito descoberto e rosto queimado. Ainda passavam por ela, tímidos de cabeça baixa, e todavia a amavam porque ela era boa e cansada de tudo que via na beira do cais.
Via coisas bem tristes aquela menina que viera da escola normal, ensinar ali para ajudar uma mãe pobre que já fora rica, e um irmão bêbado que já fora esperança dela, da mãe e também do pai, um senhor de bigodes e voz sonora, que morrera antes de tudo ser tão feio no mundo da sua casa. Chegara para substituir uma solteirona de palmatória e gritos histéricos, e quis fazer do seu curso a casa alegre dos meninos do cais. Mas viu coisa tão triste junto aos navios, nas casas toscas dos pescadores, nas proas dos saveiros, viu de tão perto a miséria que não teve coragem e perdeu a alegria. Não olhou mais o mar com o encantamento dos primeiros dias, não esperou mais um noivo, não teve mais rimas para ver para os seus versos. E como era religiosa, ficou rezando, porque Deus, que era bom, tinha que acabar com tanta miséria, senão era o fim do mundo. Da janela de sua escola, a professorinha olhava todos aqueles meninos rotos e sujos de lama que saíam sem livros e sem sapatos. Meninos que dali iam para o trabalho, para a vadiagem dos botequins, para a cachaça e não compreendia. Todos diziam que ela era boa e ela sabia disso. No entanto, só no começo ela se sentiu digna do adjetivo. Isso quando dizia palavras de consolo e de esperança em Deus àquela gente desiludida. Mas há muitos anos que essa esperança terminara realmente, e agora era apenas fórmula, era tudo exterior, nada vinha mais dos corações tão chagados. Ela também cansou de esperar, e não teve mais palavras de conforto nem ternas palavras de esperança. Nada podia fazer por aquela gente que lhe mandava os filhos por 6 meses. Não merecia que a classificassem de boa, que nem nada ela os ajudava. Não tinha uma palavra com sentido para lhes dizer. E se não visse um milagre de repente, assim como veem as tempestades, então ela se finaria de tristeza, da tristeza de nada poder fazer pelos homens do mar. Na sua escola, Guma aprendera a ler e a escrever o nome. Bem mais quis ela lhe ensinar, bem mais queria aprender. Mas o velho Francisco chamava para o saveiro, que seu destino estava lá. Doutor nunca saíra da beira do cais. No entanto, já haviam saído maquinistas, folguistas e até um progrediu tanto que chegou a telegrafista de um navio de passageiros. Não deixou a escola com tristeza, também não deixou com alegria. Gostava da professora, não fora tão difícil aprender a ler. Gostava de Rufino, um negrinho que fazia tatuagens com ponta de alfinete e nunca sabia a lição. Mas gostava também de andar sob o mar, num barco e seguir seu destino. Dulce deu-lhe uma medalha no dia em que ele se fora. Da janela ela viu Guma que partia. Tinha 11 anos e lá ia ele, apto para a vida como os jovens médicos e advogados aos 23 anos e 25. Também ia entrar na vida e começar sua profissão, e no entanto, não havia festa, não havia solenidade, apenas o desafogo de não ser necessário lavar tantas vezes a sua roupa, porque para a escola era preciso ir mais limpo. Nenhuma esperança ia também naquele peito, nenhuma ideia de grandes conquistas, de grandes descobertas, de inventos maravilhosos, de poemas eloquentes ou doces. Ela sabia que Guma era inteligente e poucos colegas ela encontraram na escola normal, entre os seus amigos das academias, que fossem tão inteligentes como ele. No entanto, aqueles pensavam sempre realizar grandes coisas e traçar seus destinos. Os meninos que saíram da escola nunca tiveram nenhum desses pensamentos. O destino deles já estava traçado. Era a proa de um saveiro, os remos de uma canoa, quando muitas máquinas de um navio, ideal grandioso que poucos alimentavam. O mar estava diante dela e já tragara muitos alunos seus, e tragara também seus sonhos de moça. O mar é belo e é terrível. O mar é livre, dizem, e livres são os que vivem nele. Mas Dulce bem sabia que não era assim, que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças não eram livres, estavam acorrentados ao mar, estavam presos como escravos, e Dulce não sabia onde estavam as cadeias que os prendiam, onde estavam os grilhões dessa escravidão. Lá ia Guma, que aprendera tão rapidamente a ler. Poderia ter entrado na Politécnica, seria um grande engenheiro e talvez inventasse uma máquina que melhorasse os destinos dos marinheiros no mar instável. Mas os meninos do cais não vão às faculdades, vão para os saveiros e para as canoas. Cantarão à noite e a voz de alguns é muito bela. Porém, as canções são tristes como a vida que levam. Dulce não compreende. Mas Dulce espera um milagre. Virá assim de repente como uma tempestade. Tudo mudará e será belo. Será belo como o mar. E se um dia for ela quem saiba as palavras que provoquem o milagre, e se for ela quem a diga a essa gente do cais, então merecerá em verdade que a chame de boa e que traga o que de melhor tem em casa quando ela os visitar. Quando via Dulce, ou quando o vento do mar balançava a medalha que trazia ao peito, Guma se lembrava da escola e da infância rápida. Fora tudo muito ligeiro. Um dia que já ia muito longe, chovia na cidade e os saveiros estavam parados. O velho Francisco contava para a mulher e para Guma a história de um naufrágio, quando a porta se abriu e um homem entrou embolsado numa capa de oleado, escorrendo chuva. Quase que só via os bigodões do homem, porém nunca esqueceu a voz que dizia ao velho Francisco: "Tô aqui, meu irmão." Guma tivera medo, mas o homem marchou para ele e o beijara, o espetara com seus bigodões e ria satisfeito,
olhando para a cara de Guma. Depois foi conversando com o velho Francisco, contando uma história de barulho de um homem que ele mandava para as profundezas, para as profundas, aliás. Foi assim que seu pai apareceu de volta à viagem de ter corrido terras e mares desconhecidos. Voltaram com a vida de um na ponta do seu punhal e sem poder mais sair das suas águas. Mas como seu pai amava era viajar, e isso não podia fazer, não durou muito nos saveiros, ficou com o estrela da manhã no fundo do mar, depois de salvar o irmão. Só assim pôde ele continuar sua viagem interrompida, e foi com Iemanjá que ama os homens de coragem. Guma se lembrava vagamente do pai, mas se lembrava sempre dele entrando em casa na noite do temporal com aquela capa de oleado preto, pingando chuva, trazendo ainda a faca que tirara da vida de um homem. Devia ter sido arte de mulher, dizia o velho Francisco toda vez que lhe falavam no assunto. Frederico fora sempre mulherengo. Na noite em que morreu, morreu também tia Rita, a mulher de Francisco. Quando a tempestade desabou, ela correu para o cais e levou Guma consigo, acolhido embaixo do seu chalé. Do seu chale. Lá haviam esperado inutilmente. Depois voltaram para casa, que a hora do jantar se aproximava. Ela preparou o peixe para os homens. Talvez que eles, nessa hora, é que fossem jantar de outros peixes. Ela esperava andando de um lado para o outro, rezando a senhora de Monte Serra, fazendo promessas em Iemanjá. Levaria sabonetes para a festa de Dona Janaína e 2 velas para o altar da senhora de Monte Serra. No meio da noite, Francisco chegou. Ela correu para seus braços e neles ficou sua vida. Não teve coragem para tanta alegria. Até médico veio, já era tarde. O coração estourou e Guma ficou sozinho com o velho Francisco. Ia às festas de Dona Janaína, conheceu Anselmo, o feiticeiro do Dique, o que tinha força junto à Dona do Mar, conheceu Chico Tristeza, que se fora embora no navio. Ainda era muito menino quando o preto fugiu de casa, mas o vira muitas vezes junto ao cais, olhando para o fim de tudo, para a linha azul onde tudo acaba. A terra de Chico era muito longe, com certeza, era para as bandas do sem fim, e ele se fora. Até agora procurava e certamente voltaria um dia, porque ele era um marinheiro daquele porto e deveria morrer nele. Devia morrer nele. Ainda havia de rever Dona Dulce, com quem aprendera a ler e que sempre falava nele. Quando os viesse, muito teria que contar e em torno dele se sentariam os homens, mesmo os mais velhos do cais, para ouvir suas histórias. Que ele voltava, não havia dúvida. Os navios têm o nome do seu porto escrito na ré, por cima das hélices. Assim, os marinheiros têm o nome de seu cais no coração. Alguns mandam mesmo tatuar esse nome no peito junto com os nomes das amadas. Acontece um navio naufragar longe do seu porto. Assim também o marinheiro morre longe do seu cais. Mas logo ele vem com Iemanjá, que sabe de onde são todos eles, vir sua gente e sua lua antes de ir correr o desconhecido. Chico Tristeza havia de voltar, então Guma saberia dele muitas coisas e iria também que os grandes caminhos do mar o tentavam. De todas as recordações da sua infância, a de Chico Tristeza partindo de súbito no navio era mais recordada. Um dia ele faria o mesmo. Nas noites da sua infância, muitas vezes dormiu do tombadilho do saveiro, atracado ao pequeno cais. De um lado enorme, iluminada de 1000 lâmpadas elétricas, estava a cidade. Subia pela montanha e seus sinos badalavam, dela vinham músicas alegres, risadas de homens, ruídos de carros. A luz do elevador subia e descia, era um brinquedo gigantesco. Do outro lado era o mar, a lua e as estrelas, tudo iluminado também. A música que vinha dele era triste e penetrava mais fundo. Os saveiros e as canoas chegavam sem ruído, os peixes passavam sob a água. A cidade mais barulhenta era bem mais calma, no entanto. Lá havia mulheres lindas, coisas diferentes, cinema e teatro, botequins e muita gente. No mar, nada disso havia. A música do mar era triste e falava em morte e em amor perdido. Na cidade tudo era claro e sem mistério como a luz das lâmpadas. No mar tudo era misterioso como a luz das estrelas. As estradas da cidade eram muitas e bem calçadas. No mar só havia uma estrada e essa oscilava, era perigosa. As estradas da cidade já estavam há muito conquistadas. A do mar era conquistada diariamente. Era e é uma aventura toda vez que se partia. E na terra não há Iemanjá, não há festas de Dona Janaína, não há música tão triste. Nunca a música da terra, a vida da terra tentou o coração de Guma. Mesmo na beira do cais nunca se contou uma história que referisse ao caso de um filho de marinheiro ser tentado pela vida calma da cidade. Se alguém falar disso aos velhos cozedores de vela, eles não compreenderão e hão de se rir. Bem que um homem pode ser tentado a ir pelo mar para outras terras, isso sim. Mas, a deixar seu saveiro pela vida de terra, isso só com uma gargalhada e um trago de cachaça só pode ouvir. Guma nunca foi tentado pela terra. Lá não há aventura. A estrada do mar, larga e oscilante, essa sim o tentava. E o levaria sem dúvida para onde ele encontrasse aquilo que lhe faltava: amor, morte, não sabia o que. Seu destino era o mar. Foi numa noite assim que sua mãe veio. Ninguém lhe falara nela e ela veio da terra. Era da terra. Nada tinha das mulheres do mar. Nada tinha de comum com ele. Lhe parecer uma mulher da vida que era o que ele esperava. Veio unicamente para fazê-lo sofrer. E não mais voltara. Outras mulheres tinham vindo de terra para o seu barco,
Primeiro, mulheres da vida que vinham por dinheiro, depois mulatinhas, negras jovens das casas perto do cais. E essas vinham porque o achavam forte e sabiam que o amor deles devia ser bom. As primeiras recordavam sua mãe, tinha um perfume que ela usava, falavam como ela falava, apenas não sabiam sorrir como sua mãe sorria naquela noite. Sua mãe sorrira como as mulheres do cais sorriam para os filhos, e assim era meio mãe, meio mulher da vida, ainda fazia sofrer mais. Não voltara mais. Andaria por outros portos com outros homens. Quem sabe se à noite, quando o último homem se fosse e a deixasse só, ela não se recordaria daquele filho que vivia nos saberes e não lhe soubera dizer uma palavra. Quem sabe se ela não se embriagaria por amor àquele filho perdido para ela. Mas se a música vem do mar e atravessa o forte, os saveiros, as canoas e fala em amor, Guma esquece de tudo e se deixa ir no doce acalanto dessa toada tão bela. A sua infância fora rápida e quase não tivera brinquedos, mas nela já começara a experimentar suas forças. Aquele talho grande que tinha na mão fora uma briga dos seus 14 anos. Os outros eram Jacques, Rodolfo, o Vesgo e Maneca Mãozinha. Ele estava só com Rufino e a briga foi por causa de besteira, por causa de Maneca Mãozinha ter espiado as coxas da irmã de Rufino, uma pretinha de pouco mais de 10 anos. Ele ia com o negro conversando bobagens quando Maricota chegou chorando. Ele estava espiando debaixo de minha saia. Rufino foi procurar Mãozinha. Guma não era um homem para deixar um companheiro numa hora dessa, e mesmo a lei do cais manda outra coisa. Foram juntos e encontraram os quatro ainda rindo. Rufino virou a mão, que ele não era de discussões nem de xingamentos, e a briga foi feia. Era no areal que o sol da manhã incendiava e rolaram socos. Maneca Mãozinha, que tinha uma mão torta, ficou estendido com o soco de Rufino. Mas ainda era assim eram 3 contra 2 e no meio do barulho. Rodolfo, que não prestava mesmo, puxou de uma navalha e foi aquela sangueira. Rufino levaram um talho debaixo do queixo e quando Guma acudiu, só pôde foi desviar com a mão a lâmina que era para seu rosto. Apesar da navalha de serem 3, correram. O negro Rufino limpou o sangue e prometeu: aquele Rodolfo me paga, um dia eu ensino ele. Guma não disse nada. Ele amava a lei do cais e ela não permitia que se puxasse uma navalha, a não ser quando o adversário era maior em número. Quem não cumpria a lei do cais não valia nada para ele. Uma semana depois, Rodolfo apareceu com a cara quebrada, estirado na areia, sem navalha e sem calças. Rufino cumpria suas promessas. Gostava de Rufino desde a escola. Sem pai, criado pela mãe, Rufino pouco durara na escola. O que aprendera lá se reduzia a quase nada. A tatuar nos companheiros âncoras e corações com uma pena em tinta azul. Dona Dulce ralhava com ele, mas o negro ria com seus olhos mansos e dentes largos, e Dona Dulce sorria também. Largou a escola e foi sustentar a mãe e a irmã. Emprestou seus braços de gigante a todos os canoeiros. Remava com coragem, porque não havia na beira do cais quem tivesse mais confiança em Iemanjá do que ele. E um dia teria uma canoa sem dúvida, que já pedira na festa do Dick, e mandara um frasco de perfume para que a princesa de Ayoká, assim chamavam os negros em Iemanjá, tivesse os cabelos sempre cheirosos. Ela lhe daria uma canoa que ele era o mais entusiasmado na sua festa, e ainda um dia seria Ogã do seu candomblé. Ria muito o negro Rufino, bebia muito também, e cantava com uma voz baixa que fazia silenciar todas as outras. Já Rodolfo não parecia um homem dali. Seu pai chegara um dia, abrir uma venda que faliu. Apesar disso, não saiu do cais, arranjou uma portinhola do mercado, vendia na feira de água dos meninos. Rodolfo nasceu, era um branco bonito, cabelo bem liso que ele trazia tratado a brilhantina. Quando cresceu, deixou o leme do saveiro que o pai lhe arranjara, desertou das águas e vivia aparecendo e desaparecendo. Por vezes chegava com muito dinheiro, pagava cachaça para todos, fazia freges no farol das estrelas. Outras vezes aparecia miqueado a pedir 10 tostões emprestados a beber à custa dos outros. No cais olhavam para ele com certo receio e diziam que não eram boa bisca. Jacques cresceu nos saveiros como Guma. Casou e logo morreu numa noite de tempestade. Morreu como o pai e deixou a mulher com um filho na barriga. Maneca Mãozinha ainda estava nos saveiros com sua mão aleijada, mas sabendo dirigir um barco como ele só. Até mestre Manuel, tão velho no cais e sempre moço, respeitava. Esses haviam sido seus amigos de infância. Eram muitos os meninos como eles no cais, agora homens nos saveiros. Não esperavam grande coisa da vida. Viajar sobre as ondas, ter um saveiro seu. Beber no farol das estrelas, fazer um filho que seguisse seu destino e ir um dia com Iemanjá. Bem que canta uma voz no cais nas noites mais belas. É doce morrer no mar. Dona Dulce, que está envelhecendo e já botou óculos, ouve a música e sabe que eles morrerão sem temor.
Apesar disso, sente uma amargura no seu coração. Teme por eles, tem pena desses homens. Ovelha Francisco, que já não viaja, que fica no cais esperando a morte calma, livre das tempestades, das traições das ondas, sabe também que eles morrerão sem temor. Mas ao contrário de Dona Dulce, o velho Francisco tem inveja deles, pois contam que a viagem que os náufragos fazem com Iemanjá para as terras do sem fim, por sob os mares mais velozes que os mais velozes navios, vale bem essa vida porca que eles levam no cais. Bom, pessoal, vou parar por aqui, página 39. Próximo vai ser Acalanto de Rosa Palmeirão, tá? Então, vou ler da página 39 até a página... Deixa eu ver. Até a página 71, tá? 72, para ser mais exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira leitura que eu fiz do livro Mar Morto, do Jorge Amado, tá? Um clássico. Eu sugiro a vocês a leitura desse livro também. Fenomenal. Então é isso daí, meu muito obrigado a todos vocês, até a próxima.